Bom, meu nome é Betinho, né? Roberto. Mas aí conhecido como Betinho, em alguns lugares conhecido como Betinho Zulu, né? Hoje eu sou secretário nacional de formação de uma entidade nacional chamada Nação Hip Hop Brasil. O Zulu é por conta de ser membro de uma instituição chamada Universal Zulu Nation, né? A primeira instituição que se fundou em 2 de novembro de 1973, que sistematizou a cultura hip hop, né? Eu iniciei já despertando essa questão da consciência das desigualdades sociais, né? Isso todos os jovens, quase todos os jovens desperta isso quando vai para o ensino médio, e aí ele começa a entender que existe várias diferenças no mundo, né? E aí a gente foi entender que existia o racismo, que existia vários tipos de preconceitos, principalmente com os LGBTs, enfim. Mas aí começou esse despertamento de entender por que esse processo de escravização ele foi apagado aqui no Brasil, né? E aí passa a entender um pouco mais sobre essa questão da militância, assim, né? Aí eu ingresso a ser um militante, principalmente em alguns movimentos sociais, né? Mais no movimento negro, de entender o processo, por que existe tanto racismo no Brasil. Quase todos os membros da cultura hip hop de 1990, no início de 80 para 90, quando a cultura chega aqui no Brasil, se aproximou mais da verdadeira história, pra você ter uma ideia, dos povos escravizados aqui no Brasil. E aí veio os raps mais contestador, né? As letras muito mais focadas em falar de desigualdade social, racial, de vários tipos de preconceito, né? E a gente se apropria a primeira vez que a juventude da minha geração se apropria de uma vertente musical que os representava, que foi o rap, ritmo e poesia. De lá pra cá foram já, eu vou fazer 46 esse ano, mas de lá pra cá foi 25 anos dedicado a essa cultura ou a essa escultura, que de alguma maneira trouxe pra mim uma identidade, né? E também uma responsabilidade, né? Hoje eu sou educador social, né? Além de ser membro dessas instituições, sou educador social. Tenho alguns projetos principalmente ligados à cultura urbana, né? Em fazer não a transição, mas a fusão entre cultura popular e cultura urbana, né? Se preocupando principalmente com a questão pedagógica, dinâmica e didática, para que os meninos não percam essas referências, para você ter uma ideia, dos mestres que são importantes nesse processo historiográfico, e que eles também, daqui 20 ou 30 anos, a gente possa contar com eles dentro desse processo, eles também sendo mestres dessa geração ou desse tempo, né? dessa época. E é importante que essa fusão entre o contemporâneo, quando eu falo contemporaneidade, é que a gente tem alguns mestres que estão junto, né, com a gente, comigo, com o Oliveira, que deve ser os mais novos aí, né, desse processo. A gente se sentiu lisonjeado porque a gente consegue garantir uma parcela de jovens que lá na frente vai olhar para esse projeto de alguma maneira e dizer que é possível também eles fazerem parte disso. Eu tenho uma frase que eu sempre levei comigo, que é do Mahatma Gandhi, né? Que sempre considerei um mistério a capacidade do homem de se sentir honrado pela humilhação do seu semelhante.